Shell, ele é um programa, né, dá para se dizer assim, que ele executa no terminal do Linux. Ele usa uma linguagem específica dele, dá para fazer desde comandos simples, como criar uma pasta, alguma coisa assim, como scripts complexos de backup ou de instalação de aplicativos, né? Então, para começar, você pode editar um arquivo, usando o gedit na interface gráfica quando tem disponível, ou se não o Nano. No meu caso aqui eu prefiro o Vim. Então eu vou chamar de teste.sh esse script. Esse sh significa script shell, né? E todo script então começa com hashtag !bin/bash. Isso aqui mais ou menos indica para o sistema onde é que ele vai buscar os comandos para executar, né? Então, até bastante parecido com o PHP, para quem está familiarizado com o PHP, a gente pode escrever, por exemplo, lá mundo, né, e sai do script, tá? Depois de sair do script, a gente verifica o arquivo criado, que seria esse aqui. Ele não tem permissão de execução, consequentemente ele não é um executável. Para transformar ele em executável, então a gente usa chmod mais x, o nome do arquivo, né? No caso mais x aqui, como eu não especifiquei para quem, então ele vai adicionar para todo mundo a opção de x, né? Então, feito isso, veja que agora tem x para o dono, x para o grupo e x para todos. Então, ou seja, todo mundo pode executar esse arquivo. Inclusive ele muda de cor, fica verde quando é executável. Para executar ele, ponto barra o nome do arquivo. E olha lá, escreveu alô mundo. Deixa eu editar de novo o arquivo. No sistema operacional Linux existem variáveis de ambiente, no Windows também, né? Por exemplo, o cifrão user é o usuário que fez login na máquina. No meu caso aqui, o usuário que fez login na máquina é o usuário Cleverson. Então, se eu executar o arquivo agora, ele vai colocar olá mundo Cleverson, né? Então, ficou assim, cifrão user é substituído por Cleverson. Outra maneira de usar a variável aqui também, em vez de colocar apenas cifrão, a gente pode fazer assim, ó, usar cifrão dentro de colchetes, né? Então, se a gente for executar, o resultado é o mesmo, né? É só duas maneiras diferentes de executar isso aí. Outra maneira de criar variável é assim. Você pode definir, por exemplo, A é igual a Pedro. E aí, bem-vindo a. Né? Então, executando. Olá mundo, Pedro. Ainda tem uma outra maneira para usar variáveis que é muito utilizada no script shell, é por passagem de parâmetro. Por exemplo, cifrão B é igual a %1. O %1 indica o primeiro parâmetro passado, né? Então, dá para a gente colocar um outro eco aqui, né? O parâmetro passado foi cifrão B, né? Então, B recebe o primeiro parâmetro e escreve o primeiro parâmetro é cifrão B. Vamos ver. Vamos lá. Eu não passei o parâmetro, né? Então você tem que colocar aqui teste na frente, por exemplo. Vamos colocar outra coisa. Maria, né? Então olha aqui, ó. Olá mundo Pedro, o parâmetro passado foi Maria.